Oi, hoje eu quero conversar com aquelas pessoas que gostam de desenhar, ou melhor, as que gostariam de desenhar, mas acham que desenho é uma coisa que vem, é um dom, que vem em uma forma de uma luz violeta, multicolorida, e que essa luz irradia sobre os escolhidos, e apenas pessoas muito especiais são capazes de desenhar, com relativa perfeição, e dizem isso não é para mim. Sentem-se frustradas, né? Apreciam o desenho que os outros fazem, mas não têm coragem de colocar a mão num lápis, numa caneta, para fazer um traço qualquer. Então eu vou dizer para vocês, quem me conhece de perto, já sabe que eu fui professor, eu sou autodidata, mas fui educador profissionalizante por muitos anos, reconhecido por escolas, né? Fui consultor de universidades, dentro da área técnica, atuando junto a empresas, e sempre na área de capacitação para o design. Mas a minha principal ferramenta sempre foi o desenho, desde menino, né? Então, não vou contar agora, já contei como foi que eu comecei a desenhar. O que eu quero contar para vocês é o seguinte. Lá por 1980, 80 e alguma coisa, 84, 85, por aí, não me lembro que ano foi, mas faz muito tempo. Eu recordo que Gramado tinha muitas marcenarias, eu sou de Gramado. Gramado tinha muitas marcenarias. E as marcenarias, elas eram já conhecidas, bastante conhecidas. A fama de Gramado já atravessou o município, e muitos clientes de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, até mesmo de fora, de todo o estado, fora do estado, iam a Gramado por duas razões. A primeira razão, porque queriam aproveitar, desfrutar da cidade, né? E a segunda razão, juntando uma à outra, aproveitavam para encomendar os móveis sob medida das suas casas. E na época os móveis sob medida eram diferentes do que é hoje. Hoje o que a gente chama de planejado nada mais é do que o móvel com chapa plana, com melamina, que é móvel de MDS, revestido com uma placa fina de uma resina melamínica, né? Multicolorida, enfim, com estampas, texturas, né? Mas na época era madeira mesmo, madeira pesada. Na época se usava muito a embuia, o cedro. Depois veio a fase do mogno. Não, antes do mogno veio a fase da cerejeira, depois veio a fase do mogno, e assim foi mudando. Tudo madeira, não todas da Amazônia, por exemplo, a embuia é aqui de Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina hoje está pagando o preço por ter devastado suas florestas, né? Que eram forradas principalmente no norte, na serra de embuia, pinheira, araucária e embuia. Mas enfim, então você trabalhava muito com madeira. Chimarrão. Trabalhava muito com madeira. Então o marceneiro, porque ele pegava a madeira lá na pilha de tábuas, uma prancha de madeira, e ele tinha que fazer todo o processo, né? Ele tinha que, em primeiro lugar, planejar o corte da madeira para otimizar. Haviam especialistas dentro da fábrica que eram chamados tiradores de madeira. Eles recebiam, antes do projeto, primeiro o desenhista, o vendedor, fazia um projeto. Depois eu chego nessa parte. Eu fazia um projeto, né? No projeto ele ia pro mestre da fábrica, o contramestre, né? Que era o chefe da fábrica. O chefe, ele pegava aquele projeto e ele fazia uma relação matemática. Ele tinha que ser bom nisso. Eu conheci alguns muito bons. O Remy Galgaro, quem mais? Enfim, tem o outro Galgaro, Luiz Galgaro, meu grande amigo, todos os meus grandes amigos, né? O Flechinha, né? Quem é de Gramado vai saber de quem eu estou falando. Então, o que eles faziam? Eles pegavam aquela lista
aquele projeto, fazia uma lista com tamanhos de madeiras, né? 12 por 20 por 3, que era largura, altura e profundidade. Já trabalhavam com as coordenadas x, y, z, mesmo sem saberem que era esse o nome. E eles passavam num papelzinho aquela relação de madeiras para o tirador de madeira. O tirador de madeira ia na pilha de madeiras, ele tirava, escolhia as pranchas de acordo com a espessura do que ele ia precisar, e ia para as máquinas, e com aquela lista na mão ele tirava toda a madeira, ficava uma pilha com todas as peças daquele móvel. Aí ele colocava o bilhetinho no meio daquela pilha, vinha outra pessoa com um carrinho e essa outra pessoa ele levava para a fábrica, para as máquinas. Então ele ia começar a usinar aquela madeira, que era passar pelas máquinas adequadas, pela tupia, pela fresa, pela serra-fita e assim por diante, tá? Pela lixadeira. E uma vez as peças todas já no tamanho correto, já com a furação adequada, tudo, elas iam para o montador. Algumas marcenarias ainda trabalham dessa forma, já mais antigas, né? Iam para o montador. Então o montador, com o projeto na mão, com a lista de tamanhos, ele já aquilo já estava organizadinho, pré-selecionado. Vocês vejam que é um trabalho bem exige atenção, exige conhecimento. Então ele começava a montar o móvel, fazia a montagem do móvel, os ajustes do móvel, enfim, e depois desmontava novamente e ia para a pintura. Na década de 80, até a década de 1980, início dos anos 80, a pintura era a base de... tinha dois tipos, né? Eu estou falando do móvel de Gramado. Não só Gramado, São Bento do Sul, Rio Negrinho também trabalhavam desse formato. Usavam um tingidor à base de extrato de nogueira, aquela fruta nogueira, né? Ele dá um extrato assim, cor de pinhão, marrom forte, né? Ou então, as que queriam economizar, era a base de betume, né? A base de betume diluído em gasolina, e os que eram mais vagabundos usavam óleo diesel. Esse era terrível, porque o óleo diesel ele não evapora e fica ali empastando. Muito bem. E aí, depois disso era dado um banho de cera de abelha mesmo, era uma mistura de cera com parafina, né? Havia um percentual de cera para tanto de parafina. Aí ia para a lustração, né? Tanto que lá em São Bento do Sul, Rio Negrinho, algumas ateliês, algumas oficinas de pintura que terceirizam o trabalho de pintura das fábricas, que hoje usam poliuretano, enfim, produtos químicos, ainda são chamados de ilustração. Os ilustradores, o que eles faziam? Eles passavam uma espécie de uma esponja bem áspera, tipo essa que se lava a louça, mas era mais áspera ainda, né? Para tirar o excesso da cera. Então ele tirava o excesso da cera e depois ele começava com um pano mesmo, começava a lustrar aquilo ali. Primeiro uma escova, depois um pano, e começava a lustrar até que ficava brilhante o móvel. Esse era o tipo de acabamento dos móveis. Então o trabalho da marcenaria encerrava, aí ele era desmontado novamente, colocado no caminhão, enrolado em cobertores, e a pessoa que levava para a cidade de destino, para o cliente final, ele também era muitas vezes era o próprio marceneiro, né? Porque ele tinha que entender, porque ele tinha que saber o que ele fez na montagem, desmontagem, e ele tinha que entender de montagem para ir lá montar, dar acabamento, fazer arremate, enfim, deixar perfeitinho na casa do cliente. Então esses profissionais, eles eram muito bons no que eles faziam. Agora eu vou voltar para o desenho, mas tinha um problema. O problema era entender o desenho. Muitas vezes o desenho era enviado por arquitetos, e os arquitetos na época, estou falando em 1970, 1980, por aí, eles não eram preparados, e nem sei se são hoje, para desenhar móveis. Eles eram preparados para desenhar casas, enfim, construção civil, cidades. Mas o mobiliário não, porque o mobiliário exige um conhecimento técnico muito específico para o desenho, mas exige não apenas o conhecimento
da montagem do sistema, do processo, dos materiais, como exige também conhecimento, ou melhor, exige um relacionamento, uma interação com quem vai interpretar aquele projeto, né, que é o marceneiro, porque o marceneiro tem que entender, eles têm que falar na mesma linguagem. Então, ora, o marceneiro, na grande maioria, eram pessoas bastante simples, bastante, enfim, eles cuidavam de fazer o trabalho deles, que era montar um móvel, enfim, cada um dentro da sua especialidade, mas eles não eram especialistas em projeto, não tinham formação de arquitetura, não tinham formação de interpretação de desenho. Então, como eu era um dos poucos desenhistas da cidade, tinha meia dúzia, mas que trabalhava com perspectiva, que fazia desenho de perspectiva, eu era, se eu não era o único, eu era um dos únicos. Eu tinha 2, 3 talvez, eu não sei dos outros, mas quem desenhava móveis era eu. Os outros penderam para outra área, foram para o desenho arquitetônico, para o desenho publicitário, e eu fiquei no desenho do mobiliário. Eu sempre fui apaixonado por móveis, sou até hoje. E então, caía no meu ateliê o seguinte: os marceneiros, que eram meus amigos, que eu sou do chão de fábrica, eu nasci em chão de fábrica, né? Fui escultor no artesanato gramadense durante algum tempo, enfim, a minha formação é marcenaria. Eu, não formação acadêmica, a minha formação profissional, né? O meu aprendizado é com os marceneiros, eu aprendi com os marceneiros. Tá, voltando. Então, eles chegavam lá e diziam o seguinte: Paulinho, aqui tem, lá eu sou, né, eu era Paulinho, né? Todo Paulo é Paulinho, João é Joãozinho, Pedro é Pedrinho e assim por diante. Dizia: Paulinho, chegou um projeto aqui para mim e eu queria entender o que é isso aqui. Eles me explicaram lá, mas eu vendi por metro quadrado, mas eu não sei o que é isso aqui. Tu pode redesenhar isso aí para mim de uma maneira que eu possa entender? Eu disse: claro. E eu redesenhava em perspectiva. E muitas vezes a gente pegava não é exagero o que eu vou dizer, a gente pegava um projeto que parecia assim, um desenho de uma estação espacial, de tanta informação, tanto detalhe que tinha. Tá? Por quê? Porque o arquiteto, ele precisava mostrar trabalho para o seu cliente, de como ele era bom ali no detalhamento. O cliente não entendia nada, o arquiteto fazia aquilo que ele entendia que deveria ser, né, nas medidas, e ele colocava detalhamentos assim, o tamanho do prego, o tamanho da cabeça do prego, né, coisa absolutamente desnecessária dentro do móvel sob medida. No móvel seriado, no móvel escalado na indústria é diferente, mas daí não é desenhado o prego, é especificado o prego. Pronto, né? Eu falei do prego, mas qualquer outro. Há uma especificação técnica para todos os materiais. Mas nesse caso era desnecessário e, além de desnecessário, ele atrapalhava a informação. Porque é muita informação. É a mesma coisa que você fizer uma comida. Tá? Eu vou cozinhar arroz. O que eu preciso de arroz? Arroz, óleo e sal. E água, só. Não, mas aí, só um pouquinho, eu tenho lá no meu armário 500 temperos, vou botar tudo ali dentro, deixa de ser arroz, vira uma coisa ali que a gente não sabe o que é, mas arroz não. Então, era mais ou menos assim os projetos. Eu ficava muitas vezes horas analisando, quando eu redesenhava era uma caixa de lenha, sabe? Nada mais que isso, era alguma coisa muito simples. E só um detalhe, eu também não cobrava muito, não podia cobrar muito, né? Eles não pagavam muito, né? Eu também, isso atrapalhava o meu cotidiano, o meu trabalho. Eu deixava de fazer o trabalho que eu estava fazendo para atendê-lo, mas eu nunca deixei de atender ninguém, eu não variei, nunca fiz isso. Eu pensei, eu vou ensinar esses caras a interpretar desenho. Aí eu espalhei o seguinte, pedi para a associação comercial, que na época funcionava onde depois era o supermercado César, e depois, hoje eu acho que é um parque temático de chocolate da Lugano, ali na Borda de Medeiros. Ali tinha uma sala da associação comercial, e eu conversando com o secretário, que era o Balzarete, acho que era Flávio Balzarete, se eu não me engano, era o responsável lá, eu pedi para ele me emprestar a sala, porque eu ia juntar uns moveleiros lá, a ideia era juntar os vendedores de loja, né, das fábricas,
porque eram eles que vendiam os projetos, vendiam os móveis, para ensinar eles a interpretar desenho. Então lancei um curso, leitura e interpretação de desenho. Eles me emprestaram a sala e, para minha surpresa, apareceram 64, o número parece que era esse, é mais de 60 pessoas. Os donos das fábricas, os seus funcionários, enfim, lotou a fábrica, lotou a sala, né, para leitura e interpretação de desenho. Então eu comecei, em primeiro lugar, ensinando como é o desenho arquitetônico, como é que se faz uma cota, como interpretar uma cota, enfim, comecei mostrando para cada um deles, né, para o grupo ali no quadro, como é que se interpreta o desenho. E mostrando para eles como é que eu fazia aquele desenho na perspectiva, mas eu estava só mostrando como é que eu fazia a transformação. A ideia é que eles interpretassem o desenho assim como eu interpretava. E para minha surpresa, para minha grata surpresa e alegria, eles não apenas entendiam a leitura e a interpretação, como eles também copiavam o que eu fazia e eram capazes de eles próprios desenharem de uma forma rudimentar. Eles desenhavam o que eu mostrava lá, né? Eu passava nas carteiras, olhava o trabalho deles, olhava o desenho deles, as anotações deles, e eu pensei comigo, pô, esses caras aí, eles são capazes de aprender desenho também. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar eles a desenhar. E aí eu fui passando da leitura e interpretação, que na verdade era simples, ensinando desenho para eles. E o desenho que eles precisavam fazer não era aquele do arquiteto. Aquele eles só tinham que interpretar. Eles precisavam fazer o desenho em perspectiva. Em perspectiva. Porque é como se visualiza o objeto em 3 dimensões, em 3D. Né? E perspectiva é uma área do desenho que ela é muito complicada, ela é muito complexa. Né? Então eu precisava criar uma forma de que eles pudessem entender e assimilar e usar a perspectiva corretamente. E fiz, e criei nesse processo. Depois isso foi evoluindo ao longo dos anos, né? E ao longo de muitos anos eu ensinei esse processo em vários lugares do Brasil. Centenas de pessoas em Gramado. Eu podia dizer com segurança que em Gramado, até a década de 90, depois, quando começou a entrar o desenho de computador no ano 2000, mas até fim da década de 1990, eu podia dizer com segurança que 90% dos projetistas de imóveis, dos desenhistas de imóveis, das lojas, tá, ou foram meus alunos, ou passaram pelo meu ateliê, tá, ou tiveram alguma relação comigo no desenho. Eu quero então contar para vocês depois. Então eu peço o seguinte: esse vídeo já está com 18 minutos, já vai chegar a 20 minutos, isso é tempo demais. Então eu peço para vocês o seguinte: assistam o próximo vídeo, tá? Eu vou chamar de número 1, número 2. Assistam o próximo vídeo que eu vou falar de como aprender a desenhar sem professor, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui.